Fala galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o recesso de vocês, né? Estejam regenerados e prontos para a gente dar a nossa última pernada até o fim do ano, né? É, então vamos continuar da onde a gente parou na última aula, na aula 15, que o tema era geradores, né? Então, faltou um tópicozinho sobre geradores que eu resolvi deixar para essa aula, porque ele não conecta tão bem sobre o que significa geradores, é mais relacionado à aplicação deles, certo? Então vamos começar revisando um pouco, acho que vai ajudar vocês a colocarem um pouco a matéria na cabeça. Começando aqui revisando a parte de geradores, né? A gente lembra de ter visto eles nos nossos circuitos com esse símbolozinho aqui, né? Que eram os dois tracinhos, né? Que a gente chama dos dois polos, né? Sendo que o lado maior e mais fino é o que a gente chama de polo positivo, que é da onde sai a corrente elétrica, né? Lembra que esse cara aqui é o coração do nosso circuito, né? Ele é o responsável por gerar, né, a moção, gerar o movimento das cargas elétricas de forma que cria-se a corrente, né, e se alimenta o sistema. Então ele é o cara que providencia energia elétrica para o sistema, tá certo? Então você tem os dois polos aqui, um polo positivo, um polo negativo. A corrente ela sai sempre do positivo para o negativo, a corrente convencional, tá certo? Então esse era o cara que a gente via nos nossos circuitos, alimentando nossos circuitos, tá certo? O que a gente viu na última aula, né, e aí mais especificamente, né, dando um pouco mais de detalhe na abordagem dos geradores, é que, de forma geral, o gerador, né, ele é um equipamento que transforma energia não elétrica em energia elétrica. E aí tem um exemplo que é bem fácil da gente lembrar, que é o exemplo das pilhas, né? O exemplo das pilhas é um cara que transforma energia química em energia elétrica. E então a função dele é transformar, né, energia não elétrica em elétrica. Um exemplo oposto, né, era o exemplo dos resistores. Né? O resistor, na verdade, transforma energia elétrica em energia térmica. Então é um outro material, é um outro equipamento para uma outra aplicação. O que a gente viu na última aula, com mais detalhe, é que dentro dessa aplicação, então a definição de gerador é essa, né? O cara é um equipamento que transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Essa é a definição. A gente viu na última aula que existiam dois tipos, né, principais, que eram os geradores ideais e os geradores reais. Tá? O gerador ideal, né, a função e a aplicação é exatamente a mesma. Tá? A grande diferença é que o gerador ideal, ele é, vamos dizer assim, ele é uma modelagem simplificada, porque ele não tem perdas de energia interna. Tá certo? Então é um negócio mais simplificado, é um modelo. E o gerador real não, né? A gente já vê, né, um princípio de ineficiência, né, que é o que acontece no nosso dia a dia, tá? Então, a grande diferença é que você tinha uma parte da energia não elétrica que era dissipada e normalmente essa dissipação é em forma de calor, tá? Você tem perdas nessa conversão, que é esse nosso diagrama aqui de baixo, tá? Você tem uma energia não elétrica entrando, podia ser química aqui igual na pilha, parte é destinada para energia elétrica, como a gente esperaria, e parte é dissipada é energia perdida, aí no caso. Né? Então, dentro do gerador real, a gente abordou aqui a equação característica, né? Que é a principal equação do gerador real. Então, você tem aqui o U, que representa a diferença de potencial entre os dois terminais do gerador, né? Que é, na verdade, a diferença de potencial que vai alimentar o sistema, né? Você tem a força eletromotriz, que caracteriza o gerador, né? Então é uma propriedade do gerador. E aqui você tem a resistência interna, que é uma outra propriedade do gerador real. E aqui, esse fator aqui, que é o R vezes o I, né? Ele representa, na verdade, a ineficiência desse gerador real. Né? Que são de fato as perdas. Por isso que é dado por uma resistência. Né? É dissipação de energia. Né? E a segunda equação importante do gerador real é essa aqui de baixo, né? Que ela é, né, a gente chama de lei de Poilet, mas na verdade ela é como se fosse uma primeira lei de Ohm, tá? Você percebe? Né? A primeira lei de Ohm era, né, U igual a R vezes I, né? É basicamente essa equação aqui, só que você trocou o U pela força eletromotriz, o I está aqui normal,
E aqui embaixo, né, no lugar da resistência do sistema, além da resistência do sistema, que é representado por esse REC aqui, resistência equivalente, você soma a resistência interna do gerador real. Ela faz parte do sistema também. Então é uma primeira lei de Ohm disfarçada aqui, tá certo? E por fim, né, em cima dessa equação característica aqui, você consegue montar o que a gente chama de curva característica, né, que é o seguinte, né, é uma relação entre o potencial, né, a diferença de potencial gerada nos terminais e a corrente que vai alimentar o sistema. Então, quando o circuito está aberto, né, você não tem o I é igual a zero, então o U é igual à força eletromotriz, certo? E de forma que quando a diferença de potencial entre os terminais é igual a zero, você tem o cenário que a gente chama de curto-circuito. Né? Você simplesmente conectou os terminais sem nenhuma resistência interna ali. Né? Então, o sistema passa a ser simplesmente o gerador real. Né? Então, a única resistência do sistema passa a ser a própria resistência interna do gerador real. E aí tem uma corrente que a gente chama de corrente de curto-circuito, que é igual à força eletromotriz sobre a resistência interna. Então, essa é a curva característica. Os dois pontos são ligados por uma reta, né? Porque é uma função de primeiro grau aqui. Então, aqui é um y, né? E aqui seria o b e mais o ax, né? É uma equação da reta aqui. Então, essa é a carinha da nossa curva característica. Feita a revisão, né? A gente vai tratar agora o tópico que ele é um pouco separado, que ele é mais relacionado à aplicação dos geradores. Tá? Assim como nas resistências, né, que a gente viu umas 2, 3 aulas atrás, você também consegue associar geradores. Né, e através dessa associação você consegue extrair propriedades diferentes desses geradores. Tá? Assim como nas resistências, você tem duas formas de associar os geradores. Você pode associá-los em série ou associá-los em paralelo. Associá-los em série significa que eles estão na sequência um do outro. Né? Então, você só conectou um terminal e aí você ficou com as duas pontas, eles estão alinhados na sequência. Né? A corrente passa por um, depois passa por outro. Quando você tem em paralelo, né, você, na verdade, ligou os dois terminais, você ligou os dois terminais das duas pontas. Né? Então, perceba que esse gerador e esse gerador estão conectados pelas duas pontas. Certo? Então, na verdade, a mesma corrente, né, não passa pelos dois. Né? Ela se divide. Né? Essa corrente se divide. Então, eles são conectados em paralelo. Eu posso conectá-los tanto em série quanto em paralelo. A gente vai ver um pouco as propriedades, como é que ficam as propriedades desses geradores, né, quando eles são conectados em série ou quando eles estão conectados em paralelo. Então, tem 4 casos principais que a gente vai visitar aqui. Nesse slide aqui a gente vê um exemplo de aplicação comum, né? Talvez a mais comum do nosso dia a dia, que são as pilhas do controle remoto. Né? Então, vocês já repararam que vocês colocam, né, uma pilha de numa direção e a outra você coloca invertida. Por que você faz isso? Porque a cara do circuito do controle remoto é essa cara aqui. Então, você tem um fiozinho que, né, entra por esse terminal aqui negativo da pilha, sai pelo terminal positivo da pilha e entra no terminal negativo da outra pilha e sai pelo terminal positivo da outra pilha. O que está te dizendo aqui? Está te dizendo que as duas pilhas, que são dois geradores, né, elas são conectadas em série. Então, você tem uma DDP da pilha, né, que é a que você compra no supermercado, portanto, para aplicar ela no controle remoto, você não quer aquela diferença potencial, você quer o dobro. Né? Ou você quer uma diferente, eu dei um spoiler aqui, mas você quer uma diferença de potencial diferente. Então você faz uma associação para extrair essa propriedade do seu material. Então, nesse caso, elas estão ligadas em série. Né? Então, vamos lá. Primeiro caso, né? Falamos que temos 4 para abordar, que é o gerador ideal conectado em série. Então, vamos lá. Está aqui nosso sistema, você tem aqui as conexões dos geradores, ligado neles está o nosso sistema, que eu botei aqui o mais simples possível, que é uma resistência só que está sendo alimentada por essa associação de geradores aqui, tá certo? Então, ok. O que a gente quer aqui para transformar esse sistema num negócio que a gente sabe que é simples e a gente sabe fazer direto?
A gente quer achar a diferença de potencial entre os dois terminais. Né? Como é que a gente faz isso? Né? A gente faz sabendo como, né, as diferenças de potenciais geradas por esses três geradores aqui, como elas entregam uma diferença de potencial entre os dois terminais. Vamos ver. Então, tá aqui, vamos lá. Quando geradores ideais estão associados em série, o que acontece é o seguinte: basta a gente somar as diferenças de potencial algebricamente. Então é o exemplo mais simples, né? Eu tinha aqui o 1, o 2 e o 3. Eu quero achar o que a gente chama de U equivalente, né? Que é a diferença de potencial entre os dois terminais A e B. Para fazer isso, como eles estão em série, basta somar algebricamente. Né? Então, o EQ aqui é igual a U1 mais U2 mais U3. Acabou. E aí eu transformei aqui. Se eu tivesse mais geradores, bastaria somar. Né? Se eles estivessem em série, bastaria continuar somando algebricamente. Tá certo? Uma vez transformado nesse sistema simples, a gente sabe resolver, né, o que ele pedir, né, o que o exercício pedir, através de primeira lei de Ohm, por exemplo. Então, esse aqui a gente já conhece, ele é o simples. Ok. Mas, professor, e se eu tivesse invertido um dos geradores? Né? Você percebe, o gerador tem um sentido. Né? Ele pode estar o polo positivo, negativo, né? O positivo para um lado, positivo para o outro. Né? Ou ele pode estar invertido. Né? E um exemplo aqui, ele está invertido. Né? O U2 aqui, que eu marquei aqui, mais clarinho, ele está invertido. Isso, de fato, altera o jeito que a gente tem que abordar o exercício. Tá? Então, nesse caso aqui, eu escolho um lado que eu quero que seja positivo, então todo gerador aqui de positivo que está olhando para a direita, está olhando para lá, eu vou adotar ele como positivo, tá? Beleza, eu adotei, eu quis, eu escolhi, podia ser o inverso. Então tá bom. Ó, então o nosso UEC aqui, equivalente, é igual a U1, beleza, normal. E agora o U2, como é que eu trato? Como ele está olhando para o outro lado, ele é negativo. Ele vai subtrair em vez de somar, tá certo? Então, menos o 2. E aí o 3 está olhando para onde? O 3 está olhando para o lado positivo. Então, mais o 3. E aí tá fechado aqui qual que é o nosso U equivalente. E aí eu transformo num negócio parecido com o que a gente já sabe resolver, tá certo? E se o EC desse negativo, né? Porque agora eu tenho subtração no meio, né? Ele poderia dar negativo. Né? Se o U2 fosse muito grande, ia dar negativo. Bom, não é que nosso exercício ficou maluco. Na verdade, se ele deu negativo, quer dizer que o lado que eu escolhi como positivo, né? Que nesse caso era o positivo aqui para o lado direito, né? Isso aqui significa que eu estava errado. Na verdade, eu deveria estar olhando como o lado positivo o lado contrário. O positivo para esse lado, igual o 2 está orientado. Né? Isso, né, destruiu o meu problema? Não. Simplesmente o que acontece é que a corrente que eu andar no sentido, né, nesse caso aqui, no sentido horário, né, ela vai andar no sentido anti-horário. Normal, sem nenhum problema. Né? Tá aqui, ó. Esse aqui foi se desse positivo, esse aqui se desse negativo. Sem nenhum problema, tá certo, gente? Então vamos nessa. Em paralelo, tá? Eu coloquei aqui só pra gente ver o que aconteceria, mas normalmente não faz muito sentido a gente falar em associação de gerador ideal em paralelo, tá? Mas é só pra gente entender um pouco o conceito, tá? Uma coisa que é obrigatória, né, quando a gente associa, e aí vale para geradores reais ou geradores ideais. Tá? Se a gente associar geradores em paralelo, obrigatoriamente temos que usar geradores iguais. Tá? Não podemos utilizar geradores diferentes associados em paralelo, porque aí você pode gerar efeitos indesejáveis, tá? Do tipo de um gerador virar, na verdade, um consumidor de energia em vez de um gerador de energia, coisa desse tipo. Então, normalmente, para evitar esses efeitos indesejáveis, a gente sempre associa geradores iguais. Então, temos aqui dois geradores iguais, os dois com diferença de potencial igual a U. U aqui, U aqui. O que a gente quer para ser um sistema que a gente já está acostumado a abordar? Né? A gente quer esse U equivalente aqui, de forma que eu transformo o sistema num sistema mais simples. Nesse caso aqui, né,
tá todo mundo conectado no mesmo ponto, né? Perceba que até marquei as duas bolinhas aqui. Todos os elementos estão conectados no mesmo ponto, nos mesmos terminais. O que significa que todos os elementos têm a mesma diferença de potencial, tá? Então, se eu estou, né, amarrado num ponto A e no ponto B, todo mundo está amarrado no ponto A e no ponto B, significa que a diferença de potencial para todo mundo é U, né? Por isso que a gente recomenda, né, e é obrigatório utilizar geradores com a mesma diferença de potencial, né? Porque senão para que essa propriedade fosse verdadeira, né, de estar amarrado no mesmo nó aqui, a diferença de potencial tem que ser igual, o sistema teria que se equilibrar ali com os dois geradores, né, de forma que eles se igualassem, né? Então talvez se tivesse uma situação de um gerador consumisse energia, né? O que é indesejável. Então tá certo aqui. Então, para eu transformar o sistema num sistema que a gente está acostumado, bastaria substituir todo mundo, esses dois geradores em paralelo, por um que tem a mesma DDP que eles. Por isso que, né, eu falei no começo, não faz muito sentido a gente falar em gerador ideal em paralelo. Porque, né, no fim do dia eu poderia simplesmente tirar esse gerador aqui do meio e daria exatamente o mesmo efeito, tá? Então, é um desperdício aqui de material. Então não faz muito sentido. Mas é só para mostrar como é que seria a estrutura, tá? No gerador real não é bem assim. Então vamos para o terceiro arranjo, tá? O terceiro arranjo é exatamente o que a gente fez com o gerador ideal lá, em série, só que utilizando os geradores reais, né? Então, no gerador real, vamos lembrar, você tem aqui, é como se fosse acoplado um gerador ideal mais uma resistência interna, né? Sendo que a DDP gerada pelo gerador real seria igual, na verdade, a essa força eletromotriz E1. Né? E aí é o E2 e o E3, R1, R2, R3 para os três geradores. Tá? Em série, não necessariamente ele precisa ser igual, tá? Só em paralelo. Então vamos lá. O que eu quero achar? Eu quero achar, né, a diferença de potencial entre os dois terminais aqui. Para eu entender e conseguir, né, acoplar para um negócio que eu já estou acostumado a trabalhar. Um sistema. Então, para o gerador real, a gente tem que tratar as duas propriedades. Né? A gente tem que tratar a diferença de potencial. Para a gente calcular a diferença de potencial, a gente precisa tratar as duas propriedades intrínsecas do gerador real, que é a força eletromotriz e a resistência interna, né? O E e o R. Então, eu preciso definir, né, se eu quero transformar três geradores em um, que é o que eu sei trabalhar, eu preciso definir as duas propriedades importantes desse gerador real. No gerador ideal é só uma, né? Que é só a diferença de potencial. No gerador real são duas. É a força eletromotriz e a resistência interna. Para associação em série de geradores reais, o que a gente tem? A força eletromotriz equivalente, que é substituindo os três geradores por um, é igual à soma algébrica das forças eletromotrizes dos três geradores, tá? Então, o E equivalente seria igual ao E1 mais E2 mais E3. Essa formulinha aqui. E a resistência interna? Resistência interna, perceba, é basicamente uma associação em série de resistências também, né? Elas são basicamente associadas em séries também. Então, é igual à soma algébrica das resistências internas também. Então, tá aqui. E esse é o nosso novo sistema. Então, você tem um gerador real só, cuja força eletromotriz é igual ao EEC, né? E a resistência interna é igual a esse Rzinho EC. E aqui está o jeito que calcula os dois, tá? Somas algébricas. Simples. Em série, é parecido com resistência. E soma algébrica. Para resistência é exatamente como a gente calculava com resistência. Tá? Soma algébrica. E se a gente fizesse aquela inversão, né? Em vez de estar olhando todos para a mesma direção, né? Tivesse um que estivesse olhando para o outro lado, de forma invertida. Né? Então, como é que a gente faria o cálculo? Ele é quase igual ao gerador ideal, né? Ou seja, o invertido ele entra negativo, né? Na diferença de potencial. Entretanto, aí vamos entender aqui. Na hora que a gente fala de resistência interna, a gente não subtrai, a gente soma. Porque ainda assim é como se fosse uma associação de resistência de série. E aí não tem inversão. Né?
Aí é diretamente, né, o efeito de associação de resistências em série. Então, se tivesse um gerador real invertido, força eletromotriz entraria de forma negativa, entretanto, a resistência interna, ela continuaria somando, como estaria nessa fórmula aqui, ó. Então, o novo EEC, o novo REC, se o gerador do meio, né, o E2 aqui, tivesse invertido, entraria dessa forma. E1 menos E2 mais E3, e numa resistência interna equivalente, R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, se tivesse invertido, essa seria a forma de calcular. Resistências continuam somando, força eletromotriz subtrai. E aí, por fim, nossa quarta associação é a associação de geradores reais em paralelo. Aqui sim faz sentido a gente falar, tem alguma aplicação a gente fazer associação em paralelo. No ideal não tinha, né? Então foi só um modelo conceitual. Mas em paralelo faz sentido. Em primeiro lugar, aquela história que eu falei para vocês na associação em paralelo nos ideais, que tem que usar geradores iguais, vale aqui também. Eu utilizar geradores reais diferentes em paralelo pode gerar efeitos indesejáveis do mesmo estilo nos geradores ideais. Eu posso tornar geradores em receptores de corrente, em consumidores de energia elétrica, que não é o que eu pretendo fazer com os geradores. Né? Na verdade, eu quero que ele gere energia elétrica, não que ele consuma energia elétrica. Então, sempre em paralelo, sempre geradores reais, geradores iguais. Se for utilizar em reais, utilizados reais, geradores iguais reais. Então, vamos lá. Está aqui nosso sisteminha com 2 geradores, né? Percebam, está todo mundo conectado no mesmo ponto. Né? Então, vocês já entendem que a diferença de potencial, quando está todo mundo conectado entre 2 pontos, ela tem que ser igual. Tá? Igual para os três elementos aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, vamos definir a força eletromotriz do gerador equivalente. Tá? Estão conectados sobre os mesmos pontos, né? Força eletromotriz equivalente vai ser igual à própria força eletromotriz dos 2 geradores iguais que eu utilizei. Né? Então, não é soma algébrica, não é nada, é a própria força eletromotriz. Então, acabei utilizando dois geradores para gerar a mesma força eletromotriz, parece que não faz sentido também. Né? Não, mas tem uma propriedade que faz fazer sentido a gente utilizar essa estrutura, que é a parte da resistência interna. Então, a resistência interna do gerador equivalente, né, ela vai ser igual à resistência interna dos geradores iguais, né, que eu estou utilizando, dividido pela quantidade de geradores associados. Tá certo? Então, no fim, o que acontece é o seguinte. A resistência interna do gerador equivalente ela é menor do que as resistências que estão sendo utilizadas, que se eu estivesse utilizando um gerador só. Né? Então, praticamente o que acontece é que eu diminuí a ineficiência do sistema. Então, se eu tivesse utilizado um gerador real só, a força eletromotriz seria exatamente a mesma, porém a resistência interna seria maior. Lembre, resistência interna, ela conversa com a ineficiência dos geradores, né? Ela representa a ineficiência dos geradores. Se eu consigo diminuir a resistência interna do gerador equivalente, associando vários geradores em paralelo, o que acontece é que eu estou me aproximando de um modelo com um gerador ideal. Eu estou diminuindo, né, a resistência interna desse gerador equivalente. Então essa é a ideia quando eu instalo geradores em paralelo. Né? A ideia é que eu diminua a resistência interna do gerador, né, no caso. Então, associar geradores em série, que acontece no controle remoto, é uma ideia de aumentar a tensão nos terminais. Então, eu não tenho um gerador que gere 12 volts, vamos dizer assim. Não tem, infelizmente não tem. Mas eu tenho 2 que geram 6 volts. Então, o que eu faço? Associo eles em série. Aí eu vou ter como se eu tivesse um gerador de 12 volts, tá certo? Então, beleza. A associação de geradores ideais em paralelo não faz sentido, né? Só conceitual. É a mesma coisa que eu associar em um só. Né? Geradores reais em série
mesma coisa, geradores ideais em série, somo, né, o efeito dos geradores associados, e em paralelo, a força eletromotriz é a mesma, porém, eu diminuo a resistência interna do sistema equivalente. Então, eu diminuo perdas. E aí, eu torno meu sistema um pouco mais eficiente. É isso, gente. Com relação a geradores, a gente matou o conteúdo. Próxima aula já é outro tema de circuitos, tá certo, gente? Bom revê-los, né? E até a próxima aula. Um abraço.